Boa noite, pessoal! Estamos entrando ao vivo para mais uma live aqui na Araretama. Boa noite, Fê! Vamos esperar a galera entrar. Vamos começar já já o nosso encontro virtual, que é tão especial. Continuando a honrar a nossa querida Sandra e a Mata Atlântica. Vamos aguardar a chegada da nossa convidada especial da noite, que é a Luísa. E aí a gente vai vendo toda a galera entrar. Ai, Fezinha, boa noite. Quanto tempo que eu não te vejo. Hoje nós vamos falar sobre a Araretama compondo as biografias. E aí a Luísa vai contar um pouquinho de como que ela compôs a biografia dela e como a gente pode compor a nossa. Cada uma de nós compôs uma biografia diferente na Araretama, né? E então a Fernanda não, a Luísa vai nos ajudar. Boa noite, Sorraila, boa noite todo mundo, boa noite, Lu, Elozinha, boa noite, galera que tá entrando, Cleo, boa noite. Ah, eu conheço vocês só de nome, mas boa tarde, boa noite, né? Mas é tão gostoso ver vocês todas, é muito legal a gente ver a Aretama todo mundo junto aqui, né? Muito delicioso. Hoje a gente vai ter a Luísa, que mora em Cascavel, e ela vai falar sobre a Araretama compondo as biografias. O que são as biografias, como costuramos as nossas biografias com as essências da Araretama. Vai ser um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, que vocês vão gostar. E eu tô só esperando a Lu entrar para a gente poder iniciar esse bate-papo gostoso. E eu tô só aguardando por ela aqui. Mais um pouquinho e a gente vai começar. Boa noite, turma toda. Todo mundo junto entrando. Vamos fazer essa energia araretâmica circular com muito amor, né? Então agora nós vamos, ó, Luizinha já. Agora estamos só aguardando a Lu entrar e a gente começa a nossa live das quartas. Boa noite, Lu! Oiê, boa noite! Delícia! Agora sim, agora em caráter oficial, começamos a mais uma live Araretama. Sabe o que eu estava pensando? Que essas lives, o nome delas são Florestando. A Sandra tinha falado isso Florestan. de florestando. São vários elementos da floresta florestando e se interconectando. Isso é muito bacana, né? Faz muito sentido, é bem isso. Não faz? Que É. delícia! Ah, eu que sou ligada em desenho, já falei para você, né? São histórias paralelas do Star Wars, que é uma história principal e tal, mas a Sandra transpôs isso para a questão da floresta, e é isso mesmo, Pois cada uma de é. nós é um elemento da floresta. Todo mundo aqui, tem gente que conhece a Lu, tem gente que não conhece a Lu. Eu vou apresentar a Lu. A Luísa é uma terapeuta floral de Cascavel, estado do Paraná. E acho que tá frio pela roupa que ela tá ali, Tá né? Mais bem ou frio menos. aqui, gente. É, Nossa, aqui a baixou a Lu é temperatura terapeuta, total. a Lu é terapeuta floral e ela é pesquisadora de botânica sutil. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em outubro, né, do ano passado, Foi. quando a gente fez o curso do fitness emocional juntas com a Sandra mesmo, quando a gente fez o trabalho da essência mestra, né? Oi, Má! A Marcela também estava com a gente, Gabi estava com a gente no A curso, Fernanda! Ai, Fê, que a saudade! Fernanda. Aí a galera toda aí, é isso aí, a gente tá todo mundo junto. Então é o seguinte, a Lu vai contar pra gente como é que as essências Aretama que ela escolheu estão compondo a biografia. Compuseram a biografia dela, fizeram parte com certeza da minha em alguns momentos e com certeza a gente vai conversar muito e vai ter muita história boa hoje. Nós vamos bater papo de histórias hoje. Oi, Marianita, boa noite. A Sandrinha agora Sandra! entrou. Vamos Ê. lá.
Salve, salve! Vamos lá. Bom, a Lu vai comer. Ela me contou as 5 essências que ela vai falar. A gente conversou um pouquinho. E pelo que eu entendi, a gente vai começar pelo Tiniá, não é isso? Isso, foi mais ou menos isso. Quando a Agora, Sandra, primeiramente, vai, primeiro manda bala. deixa eu agradecer, né? Eu quero agradecer o convite, estou super feliz de estar aqui. Eu falo que sou as fadinhas da Araretama e eu adoro as lives, porque a gente vê todas elas entrando, assim, as poucas que eu conheço, e daí eu, ai, que saudade! E abastece a alma durante a semana. É muito bom. A gente gera uma rede de conexão muito poderosa, que é extremamente rica na minha alma, assim, no meu ser. É exatamente isso. E daí, quando a Sandra falou, fez o convite, eu pensei em trazer um tema muito pessoal, que até porque comecei a estudar as essências faz muito pouco tempo, né? Outubro do ano passado, é bem recente. Mas foi muito legal porque eu falei, poxa, eu vou contar a minha história. Por que eu sou tão apaixonada pelo sistema Araretama? E como que o sistema está ajudando a compor a minha vida, a minha biografia, o meu dia a dia conscientemente. Já está tocando vários serzinhos aqui do Paraná e da região sul. E está enriquecendo, né? Toda essa luz está espalhando essa teia de amor, de carinho, de autoconhecimento. E principalmente de crescimento, né? Da gente estar trazendo um pouquinho do crescimento que a humanidade pode ter em conjunto. E aí, então... Oi, Sil, boa noite. A Sil faz parte da minha equipe. Cássia tá ali também. Silvana de Blumenau. Que delícia. Ela é de Blumenau, mas ela é de Ponta Grossa, você sabia? Ela é de Ponta Grossa. Não conheço ela ainda. Mas vou conhecer. A gente apresenta. Então vamos lá. Daí quando eu separei as 5 essências, elas fizeram parte para você, mas eu acho que elas vão ser pra gente também, né? Isso, a gente vai montar um composto com elas para estar tomando durante a semana, que é a proposta da Sandra. E foram 5 essências que fizeram parte muito marcante da minha história, com histórias engraçadas, que foram muito conduzidas pela essa vibração Araretama. Que legal. Então vamos lá, comecei pensando na Tiniá. Então eu vou falar para vocês um pouquinho. Eu não conheci o sistema Araretama, eu fiz o primeiro curso de floral que eu fiz aqui foi com a Guinailda, que é aí de São Paulo, linda professora, mestra. E quando a gente estava estudando sistemas, a gente foi passando por vários sistemas. E no final do curso, ela falou sobre a Mandala Araretama, que é o módulo 1, que nós fizemos juntas, inclusive, né, Dê? Sim, foi isso mesmo. E daí no módulo 1, ela falou assim, olha, quem quiser fazer a mandala, eu vou estar abrindo a Mandala Araretama, mês que vem aqui em Cascavel, sou facilitadora. E eu fui fazer a mandala com ela. E era um período meu pós-parto, meu filho estava eu acho que estava fazendo 1 ano. E como todo pós-parto, a gente está muito sensível, muito sutil. Assim, né? Assim, a mil. E ela foi caminhando por todas as essências mestres que a gente estuda na mandala. E todo mundo tinha uma fala que todo mundo falava pra mim, que era, esse filho veio pra te aterrar. Todo mundo virava pra mim e falava, esse filho veio pra te aterrar. E eu não aguentava mais ouvir isso, eu queria socar quem me falava assim. Porque era tipo, que veio pra me aterrar? Tipo, não entrava. Né? Não entrava em mim, eu não sabia onde colocar aquela informação. E conforme a gente foi passando pela mandala, na hora de construir, veio Tiniá. E quando veio Tiniá, eu comecei a chorar. Eu virei uma cachoeira. E que Tiniá, ela não é aterrada. Ela é uma plantinha voadora, né? Ela é todo um movimento, né? Eu adoro quando a Sandra fala da Araretama e ela já faz o movimento da Tiniá, assim, é sensacional. Que é toda, tipo, ela é uma bromélia do ar. E ela é linda, e ela é o que ela é. E daí eu comecei a chorar e me reconhecer. Que daí eu falei, mas eu não preciso, é por isso que essa informação não entra. Não faz sentido um filho vir pra me aterrar. E daí eu comecei a chorar. Fiquei, eu acho que uns 40 minutos chorando, fazendo a mandala, soluçando.
Fabi, você entende super chorar com o Tiniá, Fabiana, que é outra deusa. E eu chorava porque eu tava entendendo que tudo bem eu ser desse jeito que eu sou. E, Amém. e eu tava me reconhecendo e de repente tudo foi se encaixando assim, a Tinea foi dançando dentro de mim e isso eu nem tinha tomado a essência, eu só tava lendo sobre ela. E a energia dela foi dançando, que é a magia que a gente tem nos cursos, né? Quando a gente fala dos cursos, é a principal magia. Parece que as flores vão entrando dentro de nós e a gente vai ganhando os imprints de cada uma conforme vai sendo estudado. E daí Exatamente. Tineá foi tipo, você é do jeito que você é e tá tudo bem, você não precisa ser diferente. E eu, ai meu Deus do céu, eu já amo, eu me amo. E eu encontrei um espaço de amor próprio que estava Que muito legal. distante de mim durante alguns dias. Maravilhoso. Que coisa Então, linda. e com E isso não leveza. pode. E você está contando isso de uma situação pós-parto para eu que sou enfermeira obstetra. Eu sou enfermeira obstetra. Então, Eu para mim, sabia. revelações ao vivo na live. Então, essa compreender que você sabe quem você é, no momento em que você tem que, de repente, abrir mão do quem você é para ter o papel de mãe, é sensacional, é maravilhoso. E E o me remete Tineá, muito. Termina de falar do Medicinal, porque eu e o tive o Tineá, prazer de ele tá na conhecer o mandala em Tiniá. origem. Eu No, também! Ah, eu eu conheci! Eu conheci fui! Tiniá. Eu conheci o Tiniá ao vivo, cara. O Tineá, o amigo da Sandra ou O o Tineá Tiniá plantinha? Cacique. Os dois. Conta então, conta um pouquinho disso. Viu como a Não, bibliografia vai se conta da formando? essência. Conta da essência Daí, primeiro. a essência, ela tá na mandala em origem. Uhum. Então, foi como se eu me reconectasse. Foi não, eu me reconectei com a minha origem. Que nem todo mundo Bingo. veio para ficar na terra, para plantar, para ficar fazendo aquele. Tipo, não foi o que eu vim fazer. E tava Para tudo ser uma bem. rosa. Para ser uma E, rosa aterrada, né? e tava tudo bem. Então, Cinear, ela abriu um espaço dentro de mim também. Eu chorei litros, né? Depois de chorar litros, ela abriu um espaço dentro de mim de amor próprio, de reconhecimento. E ela Maravilhoso. traz esse movimento da gente se entregar, uma entrega para quem nós somos. Então, E para mim, Tineá me abriu para o sistema Araratama. Linear é de uma leveza, é de uma leveza e é de Ai, uma força, porque Andy. eu achei muito bacana você falar dessa coisa de se sentir apropriada, mas se sentir forte ao mesmo tempo. Porque, Isso, não era uma leveza segundo fraca. não, é uma leveza em que te fortalece. Segundo informações colhidas de Sandra, o Tiniá é um cacique da tribo dos Funiôs, que é uma tribo que tem uma conexão com a Sandra. E ele é um cacique, então ele toma conta e ele é o chefão geral, ele é o cacique da tribo, então todo mundo tem que ouvi-lo. Então ele tem que ter a força do cacique. Em 2005, olha como eu sou vintage, né? Em 2005 fui fazer um curso no Rio de Janeiro, que era um congresso só de essências de sistemas brasileiros, nacionais. Eu não conhecia a Sandra Epstein nessa época. E aí, de repente, surge eu me desabalei, eu caí no Rio de Janeiro, é uma epopeia, mas epopeias à parte. Eu cheguei, teve uma palestra da Sandra falando das essências, e ela trouxe o Tiniá para fazer uma vivência. E aí, de repente, aparece aquele índio, ele não é muito alto, do que eu me lembro, ele não é muito alto, e aparece aquele índio na maior sossego, tranquilidade, Tineá. fazendo aquela roda, fumando seu cachimbo, 200 e tralalá de pessoas naquele congresso, era dentro de um convento, era o salão do convento gigantesco, super pé direito alto, e ele na maior. A Sandra está escrevendo aqui, na época, ele apenas era um índio, ele não era o cacique O cacique ainda. ainda. É, e na maior sossego. E assim,
ele começou, do pouco que eu me lembro da vivência, que a minha memória, como eu sou vintage, a minha memória também às vezes vai embora, hoje ele assume uma Uma posição de posição de liderança. A liderança. Sandra está falando isso. Então, ele começou, mas, gente, eram tipo 300 pessoas, era muita gente. Começou tudo meio bagunçado, de repente esse cara começou a levar todo mundo para a vivência diária de movimento corporal. As 300 pessoas estavam seguindo ele depois. E a Sandra, óbvio, Nossa. né? Isso foi em 2005, é A gente praticamente até uma vai pra trás, encarnação. né? Não, eu nem sabia É o que era floral praticamente. em 2005. Então, mas assim, foi uma experiência muito marcante, tão marcante que eu me lembro dela até hoje, apesar de ter memórias, lapsos de memória. Mas foi uma. E aí, quando eu reencontrei, porque eu reencontrei a Sandra depois, né? E aí virei aluna, discípula e, né? E seguidora nata, eu entendi, eu entendi o Tiniá e o mais louco. Tem Tiniá na rua da minha casa, para chegar na minha casa, você não tá entendendo. Não, Eu já tem e Tiniá tem na um rua da minha pouquinho, casa. ó, eu trouxe um pouquinho. Tem um pouquinho aqui comigo também. Não, eu tava andando assim, tipo, você chega, sabe quando você chega de carro assim na rua? De repente eu olhei para cima, aquela cortina de Tiniá, eu falei, você tá de brincadeira comigo, né, colega? E ele é isso, o Uau! Tiniá é isso, é trazer isso. A gente até faz assim, continuar, né? A gente já dá aquela amolecida. Mas é uma amolecida consciente. Não é aquela E é uma amolecida que amolecida firme. você fica Não, você fixo. não fica Você saco de ancora a batata tua vazio. origem. Exatamente. Você ancora quem você é. Eu achei perfeito, porque é a visão que eu tenho da época do Tiniá, quando eu conheci ele lá em 2005, no Rio de Janeiro. É isso mesmo. Perfeito, E lindo, maravilhoso. hoje eu Já separo quero ir. hoje. Tá bom, a gente anota. Anota aí na E lista. vou anotar, hoje à noite eu vou ver ela. E aí? E o Passando do Tiniá Tiniá, foi onde eu entrei no sistema Araretama, porque foi quando eu me abriu. encantei. Foi quando eu me encantei, tipo assim, foi onde eu, O que é isso? nossa, o que é isso? Uau! Uau. Que é isso? E Da uau! onde? E onde eu consegui me encontrar? Gente, até chegar no Tiniá, eu já tinha feito todas as terapias que vocês imaginavam que existem em Cascavel e ao redor. Então foi algo que. E a Luísa Aí é chega. bem o movimento do Tiniá mesmo, eu adorei. Até com onomatopeia. Adorei. Ah, a próxima essência marcante que eu trouxe pra gente, para Que compor a foi o nossa second mandala, step, né? É o segundo step, o segundo passo. foi essa história muito engraçada, porque foi a soberania. Então Hum, eu já tinha começado um estudo com o sistema floral australiano, e foi um estudo muito difícil para mim, que eu fiquei muito fragmentada, machucou muito o meu ser naquele momento. E eu estava ainda levando a empresa, tentando trazer a terapia floral aqui para Cascavel, já tinha esse ponto na farmácia Camomila, mas é algo que só tinha esse pontinho lá. Então eu estava meio que eu vou fazer, né? E estava meio machucada, fragmentada, e quando eu fui convidada para ir para um programa de TV. Então ainda não conhecia a Sandra, ainda não tinha estudado o sistema, mas eu fui convidada para ir para um programa de TV falar um pouquinho sobre terapias. E não, eu tenho muito medo de falar em público. Isso foi há 2 anos e meio atrás. Então eu tinha muito medo de falar em público. Era uma coisa que, ai meu Deus, eu quero aceitar o convite porque eu quero levar esse propósito, quero expandir, mas eu não é uma facilidade que eu tinha. E na época, eu passei por uma iniciação tão profunda pós-parto que eu raspei meu cabelo. Eu tava careca. Então eu tava totalmente carequinha, assim, tipo, estava muito, praticamente muito, a muito ETzinha. Sinéad O'Connor. Sabe uma cantora que tinha antigamente chamada Sinéad O'Connor, cabelinho Não totalmente raspado. conheço. Então eu Então, tá vendo? raspei Eu o sou meu vintage. cabelo. Raspei total o meu cabelo e fui pro programa. Daí eu falei assim, não, peraí. Daí eu lembro da Gui falando porque na época eu tinha estudado com a Gui, da soberania, que trazia o tom soberano e da postura da soberania, né? De Lápis nobreza. lazuli, aquela coisa do ouro. E Ai, daí eu adoro. falei, nossa, vou tomar soberania. Eu já acordei de manhã, o programa era de manhã, 7 gotas de soberania, estoque, e raspei o cabelo, gente. Outro dia a gente ia aprofunda nessa história, mas eu vou focar nas essências.
Mas eu raspei o cabelo e fui. 7 gotas de soberania e fui pro programa. E até porque o azul abre o chakra laríngeo, pensei em tudo isso e tipo, vamos lá. Lápis lazuli, total, né? Lindo! Cheguei no programa de TV, tinha uns cantores sertanejos e tal, e eu tava lá esperando, sentadinha, e toda hora que eu começava a ficar ansiosa, eu colocava 7 gotinhas de soberania. Tinha tomado várias vezes o soberania. Quando... Eu tava com ele intrínseco já. Isso, daí esse cantor sertanejo ficou olhando pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você parece muito uma mulher que eu admiro muito. Daí eu olhei e falei assim, nossa, quem que é? Me conta, né? Tipo, que legal e tal. E eu tava ansiosa, então eu queria conversar pra me distrair até chegar o momento. Daí ele falou, não, é uma mulher e tal. Daí ele me mostrou, gente, era uma mulher, tipo, com baita de um peitão, um maiô daqueles... daqueles antigos, daquelas mulheres salva-vida da praia. Daí quando eu contei pra Denise, lembra? Eu contei a história antes pra Denise. A Denise falou, como que era? Pamela Anderson. Pamela Anderson, que faz aquele Havaí 5.0, que ela sai correndo assim na praia, poderosa. Gente, tudo a ver, né? Não, Pamela Anderson tem tudo a ver. Tudo. Ele olhou pra mim e falou assim, não, você é a cara dela. Eu não sei, e me mostrou a foto. Totalmente. E deu, eu tava, imagina, de cabelo raspado, eu sou, quem me conhece, eu não tenho muito seio, não tem nada a ver comigo. Gente, busquem a foto da Pamela Anderson, porque ela tem um cabelo loiro gigantesco, ela é toda exuberante, assim, enorme, sensacional. Procure na internet, gente, a Pamela Anderson, ela é tudo, SOS Malibu, isso, SOS Malibu, é isso. E na hora, eu peguei e comecei a rir, de cair lágrimas, assim, de rir. Eu falo que o sistema da também faz chorar de rir de tudo. A gente chora de tudo. Eu ria. E falei assim, não, eu não tenho nada a ver com a... E ainda de cabelo raspado. E na hora veio o estalo, tipo, soberania. Tipo, o que ele tava vendo em mim, eu tava ativando a vibração, o tom soberano pra ele. E pra ele, aquele era a soberania de mulher. Então, ele tava olhando pra mim e aquela ilusão. Ai, olha na hora, gente. Olha a frequência disso, que poder. Na hora, parece que deu uma integrada. Eu falei assim, nossa, eu tenho que ter força pra falar sobre isso e trazer isso pro público. Olha o poder disso. Olha o poder da soberania. Olha o poder da soberania. Olha o poder da soberania. E daí eu falei totalmente tranquila na TV, porque eu tava totalmente já descolada. Você estava tão soberana que você estava tipo, apresentando o programa, né? Não, eu tava me sentindo a Pamela Anderson naquele momento. Poderosa, linda, absoluta, Pamela Anderson. Foi super legal, foi super legal. Então a soberania, ela tá na sabedoria. Porque foi aquilo que eu falei assim, poxa, tem essa ilusão, tem esse brincar, tem esse gostoso. Não precisa ser aquela tensão que eu tava em todos os meus músculos. Não, você tava praticamente correndo na praia de Malibu mesmo, né? Poderosíssima, assim. E a soberania veio tão gostoso e me trouxe, tipo, gente, como é mágico, como pode ser leve, como pode ser gostoso. A humanidade pode experimentar. Que me tirou do momento totalmente de tensão, de apreensão, de traumas, de bloqueios, para um lado totalmente engraçado, poderoso, e ao mesmo tempo não era um orgulho, não tinha uma vaidade, mas tinha uma graça. Tinha uma leveza. Estado de graça. Eu experimentei aquele estado de graça. E o mais legal é que a Sandra, você sabe que a Sandra fez a soberania em outubro de 2001, depois das Torres Gêmeas, em que o mundo estava a Sandra fez essa essência em 2001, em outubro de 2001, depois do ataque das Torres Gêmeas, em que estava todo mundo mega fragmentado e precisava reencontrar o seu tom soberano. Olha que coisa linda. Arrepiei agora, gente. Ai, que coisa linda. Lindo! Ui! Não, é lindo. Olha, a soberania ela é muito leve, né? Ela é muito engraçada. A gente consegue compartilhar com riqueza e ao mesmo tempo com espontaneidade. Então, a soberania foi muito rica na minha vida. Maravilhosa, maravilhosa. Parece que eu dei uma descolada, assim, sabe? Uma descolada. Nossa, mas tipo, você ai, que divertido.
Mas você reencontrou quem você era, que você está se transformando na Pamela Anderson, vamos combinar, né? Olha só o poder. Poder, Poder, que né? poder. O tom soberano do poder, não Tom é soberano verdade? do poder. Exatamente. Então, foi uma experiência muito Maravilhoso isso. gratificante. Que Uhum. delícia. Então, tivemos Tiniá, de Tiniá, naquela coisa Tiniá, você encarnou a soberania. E aí, daí qual foi o E próximo passo? daí, o próximo passo foi Piatã. Isso foi ano passado. Eu estava a Fortalece nosso ponto de poder. Olha a Sandra falando da soberania. Ai, E, e daí o ano passado eu tava. Ah, daí depois desse desarranjo todo, eu tava meio tipo, será? Porque é profundo os florais, né? Eu ainda tinha muitas dúvidas quanto a continuar a jornada com a medicina floral. E foi quando um dia eu entrei no consultório aqui, onde eu tô agora, e daí me veio assim na cabeça, toma 7 gotas de Piatã. E eu tinha o sistema da Sandra aqui, na época eu manipulava, né, os florais. E daí eu peguei e fui lá, tipo, então, claro, eu falei, não, vou tomar 7 gotas de Piatã. Eu tava decidindo se eu ia ir pra São Paulo no módulo 1 ou não. o ano passado, quando a gente se O ano encontrou, passado. quando a gente se Isso. conheceu. Tá. E eu tava em dúvida porque eu tinha passado por um assalto de ônibus. E na época a passagem estava cara, eu estava meio em dúvida se não dava para ir de avião. Depois abaixou a passagem e resolveu. Resolveu tanto que resolveu até a passagem. Mas na época eu estava com essa dúvida por causa desse trauma do assalto de ônibus. E daí eu peguei e tomei. Cheguei e tomei Piatã, 7 gotas de Piatã. Fiz o meu primeiro atendimento, era presencial. O segundo atendimento era online com um senhor aí de São Paulo, inclusive. E daí, quando eu sentei com ele, gente, eu já fiquei branca. Eu fiquei branca, e daí ele olhou pra mim e falou assim, Lu, você não tá bem, né? Daí eu falei assim, não, a gente pode cancelar a sessão e remarcar? Daí eu já comecei a cancelar a agenda inteira. Eu terminei de cancelar a agenda, eu fui pro banheiro. Vômito, diarreia, tudo, tudo. Gente, eu me vi assim, desconfigurada. Virou do Totalmente, avesso. com 7 gotas de Piatã. Uau. E muita limpeza, muita limpeza. Eu falava, eu limpava e vinha pra maca, eu limpava e vinha pra maca. Foi uma das limpezas mais fortes que eu já fiz, até mais do que com a ayahuasca, inclusive. E muito profunda, muito profunda. E vinha muito assim, muito consciente. O que era o Araretama, o que é o ecossistema do nosso corpo físico, o que é o imprint da Mata Atlântica. Assim, eu não consigo falar Uau. como. Muito Sim. lindo, muito lindo. Piatã é uma das minhas essências favoritas, porque para mim ela traz todo esse poder da Mata Atlântica. Então, ela chegou assim, me limpou inteira, começou a explicar o que eu ia fazer para eu poder escolher se eu queria ou não aquilo, porque ia mudar a minha vida. Você E praticamente, tipo, vamos dar um reboot na máquina, vamos zerar, né? Para reinstalar o aplicativo com upgrade. É mais ou menos isso. nossa, eu fiquei tão fraca, porque a limpeza foi tão forte que 5 horas da tarde, isso eram 2 horas da tarde. 5 horas da tarde, eu liguei para minha mãe se ela podia buscar o meu filho na escola e me buscar depois, porque eu não conseguia Uau! dirigir. Sim, foi bem intensa. Nossa, muito intenso, Muito intenso. intensa. E o Piatã, ele não tá na limpeza, ele tá no Força Vital. Então foi uma das coisas que a gente achou muito interessante. Muito interessante, é Que verdade. que ele trabalha justamente a força vital, mas para você ter força vital, você tem que liberar toda a bagagem que está Com te, certeza. que tá te envelhecendo, que está te empodrecendo. Tá te prendendo É o para irromper trás. da E força. até o É irromper o da irromper da força. força. É basicamente o Então, Star Wars aí. Eu falei tanto do Star Wars aí, ó. Irromper da força. Que a força esteja com você, gente. É isso aí. força com o Piatã. E Piatã é o meu sonho. Toda vez que eu falo com a Sandra, eu falo, nossa, eu quero conhecer Piatã, porque para mim foi transformador. Você conhece Piatã, Denise? Não, a Piatã eu não conheço, mas eu conheço o John. Você sabe a história da Piatã? Piatã foi uma das Sei. primeiras, assim. Então, Mas pode contar, dá tempo? Eu conheci o John pessoalmente. Isso tem, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí, assim, é muito louco, porque é aquela coisa meio assim, você vê um filme, você vê um personagem, você imagina aquele personagem, de repente eu tava de frente com aquele personagem, que era o John. E
E eu falava assim, gente, mas é o John, é aquele John que estava quase indo, e de repente eu olhei ele na minha frente inteiro, poderoso, conversando, engraçadíssimo. É muito bonito, muito legal, assim, a gente vê a força, porque ele realmente, ele é uma pessoa, e ele é grande, ele é mais alto, eu sou uma pessoa, não sou, eu sou uma mulher alta, não O sou uma John é mulher o baixinha. escritor? O John é o amigo da Sandra, que é o historiador, que Que tá ela morando. chegou, que mora em É, Cunha. É isso, né, Sandra? eu acho que eu Conversa aí conheci pra gente. ele. Eu conheci ele, Sandra. É em Deixa a Cunha, Sandra ele mora em responder. Cunha. É, ele mora em Cunha. Ele deve ser ele mesmo. Então é muito legal isso. E é interessante porque eu estava lendo o livro esses dias, né? Estou fazendo lição de casa, então eu estava lendo o livro da Sandra e ela contando que depois do John, ela passou por um processo de saúde bem intenso e bem dramático, e quem colocou ela em pé e quem manteve ela em pé foi a Peatã. Foi a lembrança. E é engraçado que no texto a Sandra chama a Piatã o tempo todo de grande árvore, porque ela é a grande mãe, né? Ela é. E a foto da Piatã, para mim, é uma mãe mesmo, sabe? Botando o filho no colo, sabe aquela coisa de colão, assim. Eu também tenho uma reverência muito grande pela Piatã. E o Bom, e aí? Aí a você Piatã foi o que fez limpou. surgir o Sintonia Botânica. Então, daí eu Ó, limpei, fui para São Paulo, te conheci, conheci o sistema e pedi para Sandra para tá representando. Ela é. Ah, tá. E pedi é. para Sandra para tá representando o sistema aqui no Paraná, aqui Aham. em Cascavel, né? Cascavel. E foi quando começou oficialmente, né, a Sintonia jornada, botânica. o Que Sintonia sensacional. Botânica, que tem Ela como base o sistema Araretama de florais. é Então, uma simplesmente força. É, ela foi a é uma força vital força. que fez a coisa, fez nascer a sintonia botânica. Ai, que lindo, né? Foi, fez. Maravilhoso. Fez parir, E né? Fez depois? parir a Sintonia Botânica. E Fez parir depois, a as sintonia. outras duas essências que eu vou trazer, que elas vieram meio juntinha, foi Taci e Hum, Cajá. hum. Ah, porque depois de todo esse movimento, daí vem o ancoramento, né? Daí como que a gente vai trazer isso para a Terra? Todas essas histórias, toda essa magia, tudo isso que eu vivi na minha vida pessoal, como que eu vou compartilhar com as pessoas ao meu redor? Então, e de uma maneira que não fique tão utópico, mas que seja bem concreto, que seja algo que seja muito verdadeiro, muito autêntico. E foi quando veio o cajá. O cajá, ele ajuda a liberar o rim. Quem Hum. estuda biologia, se o nosso rim não está liberado, a gente não consegue entrar em nenhuma fase de cura. Eu quero fazer esse Aham. curso do Araretama. Tem, Lu, tem, a Lu, tem sim, Lu, eu te falo depois. Tem um curso gravado, a gente conversa em box. Ah, então, o cajá, ele ajuda a liberar os rins. Então, quando a gente solta os rins, a gente consegue estar fazendo todo o nosso movimento de cura. Então, é uma essência que, nesse período atual, ou em qualquer período em que você está precisando passar por uma fase de cura, o cajá ele é essencial. Porque justamente libera para fluir, É para cura e poder estar energia fazendo fluir. primordial. É. Você trabalha com acupuntura, daí você pode falar um pouquinho mais Eu dessa trabalho com parte. acupuntura. Então, o cajá, ele traz essa questão da força e da proteção e da energia, né? E na medicina chinesa, a energia do rim é a energia ligada à água, que é a energia ancestral. É aquela energia que a gente tem o tempo todo, ela é a nossa bolsinha o nosso saquinho de reserva, que é com ele que nós vamos nascer e vamos usar ele para poder viver o tempo de vida que a gente tem para viver. Então é dali que a gente nasce. Tanto é que tem a energia que vem, que a gente herda do pai e da mãe. Então, a gente precisa ter. Então, quem tem deficiência da energia de rim, que é a energia do cajá, né? É aquela pessoa que está sempre fraca, desvitalizada, que tem olheira. Então, ter uma essência que te proteja, que fortaleça essa energia primordial, essencial, faz com que, como diz o chinês, o Ti volte para a morada. E a morada do Ti, ela se expressa através do brilho do olhar. E quando a gente, eu acho linda essa frase. E aí o chinês, o acupunturista, ele diz que quando o Qi foge da morada,
a pessoa não tem mais brilho no olho e ela tá para morrer, e isso é verdade. Eu que sou enfermeira antes de ser acupunturista, né? Quando o paciente tá quase indo, ele perde o brilho no olho, ele fica opaco. É Oh. muito legal isso. Então, é a força que faz com que o seu Ti volte para a morada, a sua energia primordial reencontre o lugar dela de direito, que é o rim, né? Que é o rim. Que E é o o rim. Cajá, ele também me auxiliou nesse sentido de você poder estar firmando o propósito e fazendo a coisa acontecer. Porque é muitos desvios e a gente tem um padrão, você segue um padrão de vida, até você ter, quando tem o despertar, você continua, você tem que fazer novos padrões, novas neuroconexões, novas possibilidades, e daí trilhar aquelas novas possibilidades, que exige também um movimento, um comprometimento. E a gente não pode Então, esquecer que o desenho dessa geometria que a gente está falando, né? Ele é um desenho de uma trama, né? deixa É eu uma trama procurar aqui o de, Cajá. é uma Eu árvore. tenho. Eu A tenho o Sandra Cajá. fez a Sandra fez essa essência numa avenida de cajazeiras, que são as árvores, lá em Fernando de Noronha. E se você pega o desenho, é uma trama que, apesar da gente falar aí de Taci depois, mas é uma trama diferente, é uma geometria diferente. Olha que desenho mais maravilhoso de cajá. Você sabe que lembra a parte interna do rim. Não tão forte quanto o caju, mas lembra a parte interna do rim. É bem parecido com essa parte interna do rim. É lindíssima. Olha só. É a força das cajazeiras. Porque, segundo a Sandra, as árvores são mulheres, são cajazeiras, não são cajazeiros. Essa força do Cajazeiras. feminino da terra. Ora as bolas, né? Vamos ter nós aqui, ó. Equilibrado, equilibrado, tá tudo certo. Muito bem. Ah, Aí de e cajá, eu achei daí, legal. Eu achei legal só que a Sandra coloca no livro, né, que ela nos protege, não permitindo que a gente absorva as toxinas ambientais. É a força do e cajá. daí você consegue trilhar aquilo que foi desperto. Porque tudo, Exato. você tá acostumado com uma trilha, de repente, poxa, entendi, vou começar a fazer diferente. O cajá traz Aham. aquela força para fazer diferente. Para E é fazer diferente, não exatamente um diferente, uou! É um diferente assim, tipo, não, é isso. Tipo, na minha bússola você interna. respira, isso, você respira e vai lá, passinho por passinho, E vai fazendo o teu. e é exatamente o que a gente precisa nesse momento, saber o que a gente tem que fazer de diferente, desde, mesmo que seja só um pequeno desvio, mas se manter naquela rota coeso com aquilo, no meio desse caos todo, e se sentir protegido para continuar na sua trilha, no seu E, caminho essencial. e ajuda também a ancorar as suas crenças, os seus valores, aquele padrão que você firmou. Então você fica ali bonitinho. O Cajá, para mim, ele trouxe isso. Tipo, vai. Tipo, sim, tem caos, sim, tem morte, tem agonia, a gente sente, mas vai lá. Né? Você Vai não que você dá precisa conta. olhar isso. O que for para você Uhum. trabalhar nesse momento vai chegar para você. Então, Perfeito. foca. Bom que vai. E vai que vai. E daí no o Taci, que eu trouxe por último, para compor essa mini mandala da semana, Esse mini que fitness. traz novamente o sentido, o ancoramento da proteção. Então, o Taci foi feito das unhas de gato, né? Que é aquela traminha que a gente vê que Aquela cresce no trama. muro. E que dá Uhum. aquele sentido de mais uma proteção. O caju eu vejo que é uma proteção, igual você falou, é o rim por dentro, não é um caju que é um rim por fora. E daí o Taci vem, tipo, refazendo as tramas, mas no sentido de. Trama. Ah, você respira como se você estivesse dentro de um círculo de luz, de uma. É, Eu de me uma. sinto dentro É, de um ovo, de um ovinho assim de luz, e daí você a minha mãe respira. falaria uma manta eletromagnética. Olha que Ai, fino. que lindo. Ai, tamanho é demais. Chique ela, né? Ela tem os termos técnicos maravilhosos. Então, o Taci, ele traz essa proteção novamente. Um dado legal que eu quero trazer do Taci, a gente teve vários casos aqui com pessoas positivas de coronavírus, e que eu recomendei Taci, que eles se recuperaram muito mais rápido. Até Que mandaram mensagem, bacana! Que agradecendo, legal! falando, nossa, consegui levantar da cama no dia seguinte. E assim, rápido.
rápido. Porque Uau, refaz, olha, traz novamente aquele sentido de proteção. Porque a maioria de nós abaixa a vibração de tanto ataque externo. É televisão, é tudo fechado, é todo mundo é, falando disso. Você olha, todo mundo tá ali mascarado. é. Vai dando um tipo, ai meu Deus, que medo. E é tão engraçado porque é exatamente isso. Eu tenho observado que as pessoas, as pessoas com mais medo são as pessoas que acabam contraindo o vírus, né? Eu tenho alguns exemplos de pessoas que estavam muito preocupadas, inclusive gente da área da saúde. Eu tenho contato com médico, com enfermeira, né? Por ser enfermeira, meus colegas, né? Então, quem mais estava com medo desde o começo da pandemia, parece que vai aumentando a egrégora, e aí o Taci protege, tira desse medo. Uma pergunta, mas foi isso ou os medicamentos que ajudaram? As duas coisas. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. O que o Taci, você vai poder Fala, responder depois eu até mais falo. do que eu. Como enfermeira, não pode prescindir de medicamento de forma alguma. Mas eu acredito que eu compreendo que as essências, elas trazem, a Taci especificamente, elas trazem essa sensação de segurança, de proteção, que a gente está extremamente vulnerável, e o Taci especificamente, ele traz uma sensação de proteção e de segurança, do tipo, ninguém te tira desse lugar, ninguém invade este espaço que eu faço ao seu redor. E aí isso tem que ser, eu acho que tem que ser casado. A gente nunca pode usar uma coisa ou outra. São sempre as duas coisas integradas, na minha opinião. E o sentido de carinho também, porque eu não acabei, o que eu conversei com as pessoas foi por mensagem. Elas só me mandaram mensagem: Lu, eu tô mal. Traz um floral na minha portaria que eu tô em quarentena, eu não posso sair. Uhum. Então, a mensagem que eu deixava lá na portaria do prédio, né? Não dava nem para subir, porque Sim. nem o porteiro tem que deixar ali na portinha de cada É, apartamento. E daí é, a mensagem que a pessoa me trazia no dia seguinte era, eu falei: nossa, levantei da minha cama, acho que o floral deu certo. Então é um é, reconhecimento que veio da pessoa que usou. Eu não peguei coronavírus para saber, né? Não tomei os medicamentos, é, mas é o que você falou. Eu acho que é o todo. É você saber que tem é a alguém que pode te integração. cuidar. É você saber que você não está sozinho nessa. É você poder estar conversando. Eu acho que é um todo de tudo. Do medicamento, do floral, do carinho, da atenção, de alternativas. E a força. A flora, ela tem uma força, né? E não adianta a gente desconsiderar. É essa força de conexão. Por que eu coloquei o tema Araretama compondo biografias? Porque o mais bonito é que o Araretama, para mim, ele trabalha nessa conexão. Não é a essência, é o que a essência desperta em nós. Uhum. Que é isso que eu É, isso, percebi em todos os relatos. O que a essência despertou? Poxa, despertou uma força da pessoa querer levantar da cama. E claro que ela foi medicada, claro que teve tudo isso, mas ela ligou aquela força que tipo, não, peraí, eu vou estar protegida, eu posso levantar. a Então, Sandra está e a escrevendo o seguinte: conexão com a humanidade. o emocional equilibrado da boa gestão de ação. Ah, que É, lindo. é isso mesmo, mas É o é o todo. Que o todo. Araretama é É, o que a Sandra vai trazendo o tempo todo para nós. Em todas as lives eu vi que ela reforçou muito isso. É um pequeno espaço de território da Mata Atlântica, mas que compõe muitas espécies. Então é o todo. E todo é mundo o tem o todo. seu lugarzinho. E E é o que a tudo gente falou vai. lá no começo, é o florestando, é cada pessoa, é a diversidade de cada um compondo uma única coisa. É a diversidade de cada coisa compondo uma história para uma pessoa. É exatamente isso. Agora eu vou te contar uma coisa que você não Canta. sabe, que eu fui atrás da informação porque eu me lembrava. Eu me lembrava que a Sandra tinha contado que Taci é o nome da mãe do Tiniá. Ai, Aí você eu me falei assim, e aí eu assim, gente, eu preciso lembrar. Então eu fui atrás da informação. Então, assim, Taci é o nome da mãe do Tiniá. Tiniá, o cacique dos Funiôs, e a mãe do Tiniá. A Taci. E aí a Sandra homenageou a Taci, dando o nome da essência, que é o nome dela. Taci já é que é um falecida. chale de proteção.
É basicamente Mãe. isso. A Tassi ela já é falecida, mas ela tinha uma. Eu fui perguntar para Sandra mesmo, porque eu não me lembrava de todos os detalhes. A Tassi, eu acho que a gente tem que até fazer essa homenagem a ela pela força que ela tinha, né? Ou que ela tem ainda, enfim. Ela é uma pessoa com uma força imensa dentro da tribo. E a tribo dos Suniosos, pelo que eu me lembro que a Sandra fala, é uma tribo que eles são bastante coesos entre si. É muito difícil eles aceitarem uma opinião externa. E a Tassi, a fala da Tassi era uma fala muito forte, era uma pessoa com uma força, uma presença e uma força muito grande. Então, Tassi falava, Cacique baixava a cabeça e ouvia o que Tassi tinha para dizer, porque ela é a transmissora da linguagem da sabedoria. Então, olha o poder desta criatura maravilhosa. Me arrepia só de falar. O poder dela, a linguagem da sabedoria saía pela boca da Tassi. Então, todo mundo baixava para ouvir, inclusive o cacique. Olha só a E força dela. quando você me Pera, tem falou. mais, calma, tem mais. É pra Desculpa, caguinho, fala. calma. Tem mais uma história, tem mais um pouquinho. E o mais bacana é que, assim, como eles têm essa questão coesa de não ouvir muito, a Sandra e o Tiniá, eles têm uma conexão muito interessante, de um pensar no outro e a Sandra receber mensagens e passar pro Tiniá e falar, Tiniá, isso é assim, 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 vai acontecer. Eu já vi um telefonema da Sandra com o Tiniá, você chora, é assim, é encantador e você chora de rir, porque ela fala, tá, Tiniá, é assim, 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 e ele ouve, e ele ouve. E aí o que acontece? A Tassi, ela dava como é que chama? Ela aceitava e compreendia e respeitava a conversa e o contato da Sandra com o Tiniá, porque ela entendia que todas as mensagens e os contatos que eles faziam eram protegidas pelos ancestrais funiôs. Olha que coisa mais linda, que força Gente. dessa mulher, não é? A Sandra escreveu para mim uma coisa, eu me arrepio só de falar, a força da coesão. Por isso que ela deu o nome da Tassi para essência, porque a força da coesão nossa conosco. E Que nós somos co-criadores. se essa força de coesão nossa conosco é rompida, a gente cai para as adicções, para os vícios. Aí a Sandra falou, ela sempre chora, eu também. Eu também sempre choro. Porque é muito emocionante. Eu arrepio assim, eu achei a história da Tassi linda, e quando você falou da Tassi, me veio, a gente conversando, me veio, eu falei, gente, eu tenho que homenagear essa mulher, que força ela tem. Porque, assim, óbvio, a gente sabe que esse lance da hierarquia dos caciques, ela é muito respeitada, né? Então, para uma mulher, né, que tem uma força ancestral ser ouvida e o cacique abaixar a cabeça, é porque ela tem muita sabedoria e ela transmite muita sabedoria. E se ela falou, ninguém vai contrapor a fala dela. E eu acho que essa força também está na essência, não é? Também está na Com essência, porque se a certeza. essência protege a gente, né? E é engraçado porque a primeira casa que eu morei, casa a casa, depois de apartamento, quando eu entrei na casa, a casa, o muro era uma casa de esquina, era os 3 muros da esquina, dentro e fora, era um paredão de unha de gato. Na Você trabalhou bem a sua coerência. na época eu não conhecia Tassi. Nossa, na época eu falava Jesus. E aí, assim, eu sei da força da unha de gato e da trama que é aquilo, porque Jesus, aquilo dá um trabalho insano para tirar. E uns E ela vai galhos, uns ficando, troncos ela vai ficando grossa, né? ela fica grossa e os troncos ficam gigantescos. E aí eu fiquei sabendo que a espécie botânica da unha de gato é a mesma espécie botânica do ficus, que é uma árvore que você não consegue matar nunca. Aquele que tem as folhinhas pequenininhas. E aí, para os Uhum. jardineiros, que dá umas folhas, chama ficus. É a Vou mesma pesquisar espécie depois. botânica. A mesma espécie botânica. E o ficus, ele não morre nem por decreto. Ele tem uma força. Você pode jogar veneno, diesel, querosene, tudo. A própria unha de gato, ela é tão forte
que, ó, para você tirar. Fora que, assim, pra cortar aquilo é um trabalho, é um senhor trabalho para o jardineiro. Tudo isso mostra a assinatura da natureza da planta, que traduzida nessa essência, e homenageando Taci, onde estiver, muito obrigada pela sua força, pela sua coesão, pela sua sabedoria transposta nas gotinhas da Taci Araretama. E é uma força incrível, porque é a força que a gente está trazendo para fora, porque é um vírus invisível que pode passar de N maneiras, e que se você não tiver essa força interior de saber que você é luz, quem você é, que você é mais que isso, você fica fragilizado. Então a Taci, eu acho que resgata essa âncora de vida, que a gente tem para, tipo, continuar andando com a cabeça em pé e sabendo que é uma fase que, independente do que estiver acontecendo, você sabe quem você é nesse mundo. E sabe qual é a tua missão, sabe qual é o teu propósito. E é muito interessante que quando eu fiz a mandala, eu não sabia dessa história, pessoal. Eu não sabia nada, né? Sou novinha, sou bebê do sistema Araretama ainda. E começou no Tiniá e terminou no Taci. Começou no filho e terminou na mãe, que é a última a ser ouvida, né? Olha que lindo! É verdade, eu não tinha pensado nisso. Começou no Tiniá, filho, e terminou na mãe, tipo, ó. Olha que lindo! E eu não sabia dessa história. Super conexão. E viajando mais ainda nessa história, dentro da medicina chinesa, a gente tem o círculo da produção, ou o círculo da energia que um ajuda a aumentar o outro. Agora eu não vou lembrar, não é da dominância, mas é de um ajudar o outro. E esse ciclo de um ajudar, de um incrementar o outro, de um fortalecer o outro, se chama ciclo mãe-filho. Olha... Círculo mãe-filho. A gente só foi canalizadoras do composto lindo da semana. E daí agora a gente está entendendo o composto. A gente está encarnando o composto aqui agora já. Olha só, gente. Ao vivo, gente. Não é todo mundo que faz isso ao vivo, não, pessoal. É só alquimia ao vivo. Araretama agora. Não é pra qualquer um, não, colega. Meu Deus, que lindo. E que lindo que foi chegando aos poucos, né? Ele foi chegando aos poucos. Ele foi um composto que foi chegando aos poucos. E que quinteto incrível para esse momento que a gente está vivendo. Porque ele dá se você começar a enxergar o desenho dele todo, nossa, ele dá um... Vamos, colega, vamos para cima, vamos para frente, né? Você senta e fala, agora eu vou, vamos continuar. E não vou sozinho, que é o mais bonito. Tá. Não Obrigada, vou sozinho. Ciclo de geração. Um gera o outro, geração mãe e filho. Olha só. Ó, tomamos um composto ou uma por uma. Você pode tomar uma por dia. Você vai me corrigir, Lu, se eu estiver errada. Ou você pode fazer o composto. Até a próxima quarta-feira. E aí, Lu, qual que é a tua orientação? Eu gosto do orgânico. Eu gosto de cada um sentir na intuição o que tem de disponibilidade e como que você vai montar isso dentro. Se você tem todo o sistema e sentiu em fazer um frasquinho, faça. Se você quer tomar uma essência por dia, toma. Você vai sentir no teu coração. Eu gosto muito desse movimento intuitivo. Porque cada organismo é único, então cada um vai sentir, vai saber. Se você tem uma farmácia de manipulação, pede para manipular o composto. É um composto extremamente poderoso. Se tem um sistema, vai lá para o raio laser, como diz a Sandra, eu adorei. Tipo, que o estoque é um raio laser. Vai para o raio laser, mas sim, às vezes você, mesmo tendo um raio laser, você quer gotinhas, você tá no momento de gotinhas, e tá tudo bem. Né? Tudo bem. A gente viu que a força, quando é para vir, ela veio ali na leitura do sistema. Ela veio na leitura. Exatamente, maravilhoso. Agora, essa alquimia tá acontecendo online, então... Tá acontecendo ao vivo, gente. Quem sabe... É a trama mágica Araretama. Quem sabe faz Araretama. Agora vamos retomar as 5 essências, vamos fazer um fechamento que a gente está caminhando para o final da live, e aí o Instagram derruba a gente. Então vamos fazer aquela retomada geral.
começamos, ó, salve Araretama, Viva a que Mata coisa mais Atlântica! linda. Ai, Uhul! Marcelinha, cada dia mais apaixonada, viva a Mata Atlântica. A Marcela Viva a estava Mata com a gente Atlântica. também lá no fitness, no módulo com a Sandra. Marcela. Vou te seguir depois. Bom, vamos lá, comecemos. Vamos fazer aquela retomada geral. Vamos Então começar tá. com A primeira essência é Tiniá, que vai trabalhar Tiniá, a parte da origem, né? da Você se origem, reconectando com leveza, com a sua origem divina. A segunda essência foi Tiniá, soberania, que a gente trouxe, que trabalha a sabedoria, essa sabedoria interior que você quer trazer para o mundo, que você quer transmitir para a tua vida. A terceira essência, nós trabalhamos Piatã, que é a força vital, que também pode te encaminhar para algum processo de limpeza, se você está precisando dar uma liberada, mas para que venha e rompa a força, como a Sandra falou ali. A quarta essência foi Cajá, liberação de rins, medos, aquilo que está internamente bloqueando. É isso, Dê? Cajá você manjou mais. E a quinta foi Taci, que é essa reconexão geral, porque para mim, Taci, ela foi maior do que uma âncora, ela preencheu tudo, né? Ela preencheu tudo. Ela chegou, como uma igual boa você falou, com uma voz. Como uma boa voz trama. Que baixa a cabeça. Não, e assim, cheia de sabedoria, e ela, olha, até me arrepiou. Eu enxerguei a Taci fechando esse círculo e colocando todas as outras 4 dentro, numa força, né? E aí sim criando um círculo de sabedoria. Olha que lindo, gente. Ai, adorei. Eu também. E que essas essências caminhem, cada um de vocês, por uma boa história durante a semana, histórias com risadas, que foi o que a gente trouxe, essa energia de rir, de chorar de reconhecimento, de chorar de rir, de chorar de emoção. Teve muito choro aqui, né? De chorar. Sim. Mas choros gostosos que a gente quer compartilhar. Aquelas lágrimas boas. E que a gente continue construindo esse caminho, porque para mim essas lives são um caminho em espiral araretâmico. E que a gente continue construindo essa espiral para o progresso, não só o nosso, mas daqueles que estão à nossa volta, que a gente seja mas a gente seja a pedra no laguinho que vai aumentando o círculo, aumentando e aumentando, e que a gente possa realmente levar esse círculo de proteção e esse círculo de força, esse círculo de amor, que é o que a floresta traz pra gente, para quem está ao nosso lado, parente, amigo, cliente, e aí por aí vai. Inspirar para que várias biografias lindas começam a ser construídas com responsabilidade pela nossa história, pelo que a gente vai contar, pela nossa verdade pessoal. Então, que essa inspiração possa tocar muitas pessoas. Cada um com a sua história, gente. Essa foi um pouco da minha. Eu acho que cada um deve ter cada história mágica aqui nesse sistema, que eu quero ouvir todas. Deve ter muita história boa. Gente, quem está querendo saber sobre as informações de curso, no site da Araretama, tem o www.araretama.com.br, tem algumas informações. Quem quiser mandar um direct específico aqui pro perfil do Instagram que nós estamos fazendo a live, a Sandra vai responder ou eu vou responder e a gente ajuda. E aí eu sei que o curso existe online maravilhoso. E deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. Vai ter um curso presencial aqui em Cascavel, final de agosto. Tá vendo? Módulo 1, quem gostou, quem quer entrar nessa jornada como eu entrei, que foi maravilhosa, vai ter o módulo 1 presencial aqui em Cascavel, pessoal. Final de agosto, só entrar no site do Sintonia Botânica que vai ter lá todas as informações também. De máscara e álcool gel, mas todo mundo presencial. Até lá vai ter passado, Deus... Vai dar tudo certo. Com certeza. Lu, foi um prazer. Foi uma delícia. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Sandra, mais uma vez, muita gratidão pela oportunidade da gente estar aqui podendo dar um pouquinho de nós, de tudo que a Mata já fez por nós, tudo que você já fez por nós. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber, naquele curso do fitness, qual foi a sua essência mestra? Ai, peraí, que eu tenho que pegar. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que anotado. 3 minutos. 3 minutos. Ah, foi Tiniá!
Olha aqui. Pronto, time A. Tá vendo? Time A. Então tá. E eu trabalhei liderança naquele curso. Foi bem especial. E tá sendo ainda estamos desenvolvendo, né? Tô falando em público, gente, olha que legal. Maravilhoso, gente. Você tá falando em público, tá falando para o planeta, né? Que delícia, gratidão. Gente, quem tá aí, eu tô com muita saudade de vocês, as mulheres de Rio Claro. Sandra também, Bê, adorei. Catinha, olha só, todo mundo, Marina, ai, todo mundo, gente, amo vocês de paixão, eu tô super feliz porque hoje a gente conseguiu estar no prazo, no horário, nós conseguimos, muito obrigada, 28 segundos restantes, foi um prazer, eu amei, obrigada. Próxima semana a gente tem outra live tão maravilhosa quanto essa, com certeza, tá bom? Um beijo, galera, beijo, Lu, obrigada. Gratidão, Dê, tchau. Tchau. Gratidão, Araretama também.